Capítulo 4. Convidados a dar testemunho. Exemplo e palavra. Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Os evangelhos nos narram o impressionante episódio da cura de um homem que sofria imensamente sob o domínio de uma legião de demônios. Refugiava-se no cemitério do povoado e caminhava dia e noite pelos sepulcros e montes, gritando e ferindo-se com pedras. Muitas vezes tentaram contê-lo com correntes, mas ele as despedaçava. Após ser libertado por Jesus desta escravidão, esse homem pediu para acompanhá-lo, ouvindo como resposta estas palavras: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Temos aqui uma boa caracterização do apostolado: procurar dar testemunho no nosso ambiente de tudo o que o Senhor nos fez, contar como Ele entrou na nossa vida e travou uma profunda amizade conosco, renovando os nossos dias, como nos curou da cegueira do egoísmo e nos fez descobrir a alegria de ajudar os outros, como venceu o nosso pessimismo com uma visão mais da sua realidade, com uma visão mais sua da realidade. O testemunho de uma vida simples e normal. Pode ser que a missão de dar testemunho pareça reservada àqueles que tiveram uma mudança radical de vida após o encontro com Jesus. Pessoas que deixaram as drogas, que voltaram a ser honestas depois de muitos desvios, que se reconciliaram com a família após situações traumáticas, etc. De fato, são esses os testemunhos que aparecem na mídia ou em eventos multitudinários. A maioria de nós não se imagina sobre um palco contando como passamos a ser mais generosos com o nosso tempo após termos crescido em intimidade com Cristo, ou como a descoberta da importância de ganhar virtudes mudou nosso comportamento. No entanto, são justamente esses pequenos testemunhos do dia a dia que tocam os corações, quando feitos com sinceridade, num clima de abertura e confiança. Lembro-me de uma jovem que, depois do esforço por abrir um espaço para um momento de oração diária, em meio às suas muitas atividades, notou que a graça daqueles poucos minutos transbordava para todas as horas do dia, que rendia muito mais. Entusiasmada, procurava ajudar as amigas a também organizarem suas agendas a fim de encontrar um tempo para Deus entre as suas correrias. Recordo também um empresário que começou a ter direção espiritual e, ao dar-se conta do privilégio que supunha poder receber luz, conforto e estímulo nesse meio de formação personalizada, passou a convidar todos os seus amigos para falarem com o sacerdote. Há também a história de uma mãe de família que não gostava de cozinhar. Um dia, ouviu que poderia oferecer como um ato de amor a Deus o sacrifício que lhe supunha fazer bem aquela tarefa. Esse simples conselho a transformou de tal maneira que, com o passar do tempo, ela se tornou uma referência culinária para as amigas, que lhe telefonavam para aprender novas receitas de pratos simples, mas deliciosos. Nessas ocasiões, essa mãe aproveitava para falar do ingrediente que mudava tudo, fazer aquilo por amor a Deus. Vejo ainda muitos cristãos darem um pequeno, mas valioso testemunho nas redes sociais, ao compartilharem um resumo de um artigo, de um livro ou uma palestra de formação humana que os ajudou. Um cristão que, tocado por Deus, passa a ter uma vida de maior intimidade com Ele no meio do mundo, sem se afastar das suas atividades habituais, é uma grande bênção no seu ambiente. Deus passará a servir-se dele, do seu testemunho simples, para tocar muitas outras almas. Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Se procedermos assim, daremos aos que nos rodeiam o testemunho de uma vida simples e normal, com as limitações e os defeitos próprios da nossa condição humana, mas coerente. E ao perceberem que somos iguais a eles em todas as coisas, os outros sentir-se-ão impelidos a perguntar-nos: como se explica a vossa alegria? De onde vos vêm as forças para vencer o egoísmo e o comodismo? Quem vos ensina a viver a compreensão, a límpida convivência e a entrega, o serviço aos outros? É então o momento de lhes descobrir o segredo divino da existência cristã, de lhes falar de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, de Maria, o momento de procurar transmitir,
através das nossas pobres palavras, a loucura do amor de Deus que a graça derramou em nossos corações. Que pena se ocultássemos essa luz que Deus acendeu na nossa alma por meio de não ser compreendido ou de ficar mal no nosso ambiente. Que desperdício se nos recusássemos a distribuir esse tesouro e o enterrássemos. Que triste se nos fechássemos em nossas preocupações pessoais e ficássemos indiferentes perante a necessidade de tantas pessoas de alguém que lhes abra os olhos para uma dimensão maior da vida. Obstáculos para dar testemunho. Respeitos humanos. O respeito humano é o termo utilizado na literatura espiritual para referir-se à vergonha de fazer o bem, pelo medo de ser mal interpretado. Os respeitos humanos se manifestam, por exemplo, quando estamos falando de Deus para uma pessoa e sentimos o receio de ela pensar que estamos invadindo sua intimidade e ferindo sua liberdade. No fundo, trata-se de um falso respeito pelos demais, o que acaba sendo indiferença, que não raro esconde um desejo de não querer complicar-se. Convém ter presente, contudo, que o convite tão claro do Senhor ao apostolado não pode ser simplesmente ignorado. Lembremo-nos da sua afirmação registrada no Evangelho de São Mateus: Quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavras impactantes, que ressaltam a tremenda gravidade das nossas omissões. Há um obstáculo real ao exercício do apostolado: o falso respeito, o temor de tocar temas espirituais, a suspeita de que uma conversa assim não será bem recebida em determinados ambientes, por haver o risco de ferir suscetibilidades. Quantas vezes esse raciocínio é a máscara do egoísmo? Não se trata de ferir ninguém, muito pelo contrário, trata-se de servir. Embora sejamos pessoalmente indignos, a graça de Deus converte-nos em instrumentos úteis aos outros, porque lhes comunicamos a boa nova de que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. O Senhor e nós, em obediência às suas palavras, ide e ensinai. Temos o direito e o dever de falar de Deus, deste grande tema humano, porque o desejo de Deus é o que de mais profundo brota no coração do homem. Não é raro que, em certos ambientes, sintamos vergonha não apenas de falar sobre a nossa fé, mas mesmo de sermos reconhecidos como cristãos pelo nosso comportamento. Nesses casos, devemos repelir a tentação de fazer concessões e faltar com a lealdade a Jesus, que entregou sua vida por nós. Que consequências tristes podem derivar de uma atitude covarde? Assusta o mal que podemos causar se nos deixarmos arrastar pelo medo ou pela vergonha de nos mostrarmos como cristãos na nossa vida diária. Lembremo-nos também dessas palavras inequívocas do Senhor: Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Nesse sentido, é bonito ver o pedido que São Paulo dirigiu aos cristãos de Éfeso: Olhai também, orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. O apóstolo conta com suas orações para que nem sequer as algemas o amedrontem de falar de Cristo. Dar as caras por Jesus é uma das coisas que mais estreitam nossos laços de amizade com Ele. Vale a pena sermos generosos e audazes nesse ponto. Além disso, não temos o que temer. Jesus nos promete uma especial assistência em momentos de confronto e perseguição. Não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que haveis de dizer. Se nos mantemos fiéis, não há o que temer. Deus se servirá das próprias dificuldades para difundir ainda mais a sua mensagem. É o que vemos ao longo dos séculos de cristianismo. Muitas vezes é a preocupação com a nossa imagem o que nos faz ter vergonha de manifestar a nossa condição de cristãos. Pode ajudar-nos o conselho do fundador da Opus Dei: Ri-te do ridículo, despreza o que dirão, vê e sente a Deus em ti mesmo e no que te rodeia.
Assim acabarás conseguindo a santa desvergonha de que precisas, ó paradoxo, para viver com delicadeza de cavalheiro cristão. A confiança absoluta em nosso Pai Deus nos dará uma grande liberdade interior para viver com naturalidade nossa fé em todos os ambientes, defendendo nossos pontos de vista sem faltar respeito a ninguém. Jesus será sempre um sinal de contradição, como anunciou Simeão a Nossa Senhora e a São José, quando eles foram levar o menino Deus recém-nascido ao templo para cumprir a lei de Moisés. Não será de estranhar, portanto, que segui-lo suponha enfrentar resistências no ambiente. Convencivos e suscitai nos outros a convicção de que nós, os cristãos, temos que navegar contra a corrente. Não vos deixeis levar por falsas ilusões. Pensai bem. Contra a corrente andou Jesus, contra a corrente foram Pedro e os outros primeiros, e todos os que ao longo dos séculos quiseram ser constantes discípulos do Mestre. Tende, pois, a firme persuasão de que não é a doutrina de Jesus que se deve adaptar aos tempos, mas são os tempos que têm de abrir-se à luz do Salvador. Essa fidelidade aos ensinamentos do Mestre é o que abrirá espaço para que Deus possa entrar no coração dos que estão ao nosso lado. Os respeitos humanos ainda podem se manifestar de outra forma, no receio de que outros vejam nossas atitudes inspiradas pela fé e acabem julgando-nos melhores do que somos. Ou seja, trata-se de vergonha de ficar bem diante dos demais. É a estudante que, após fazer um retiro espiritual, não deseja que descubram em sua casa os seus propósitos de melhora, ou o pai que decidiu ser mais solícito nos diversos serviços do lar e se sente incomodado que notem a sua conversão. Não vos preocupeis, se por vossas obras vos conhecem. É o bom odor de Cristo. Além disso, trabalhando sempre exclusivamente por Ele, alegrai-vos de que se cumpram aquelas palavras da Escritura. Que vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pensar que não se interessam. Outro obstáculo que nos pode inibir no apostolado é um certo pessimismo que nos leva a pensar que no mundo atual as pessoas não se interessam por Deus e pela religião. São José Maria nos anima a rejeitar essa visão distorcida. Compete-nos a nós, cristãos, anunciar nestes dias a esse mundo a que pertencemos e em que vivemos a mensagem antiga e nova do Evangelho. Não é verdade que toda a gente de hoje, assim, em geral e em bloco, esteja fechada ou permaneça indiferente ao que a fé cristã ensina sobre o destino e o ser do homem. Não é verdade que os homens destes tempos se ocupem só das coisas da terra e se desinteressem de olhar para o céu, ainda que não faltem ideologias e pessoas a sustentá-las que permanecem fechadas, há em nossa época anseios elevados no meio de atitudes rasteiras, heroísmos a par de covardias, idealismos ao lado de desilusões, criaturas que sonham com um mundo novo, mais justo, mais humano, embora outras, decepcionadas, talvez com o fracasso dos seus primitivos ideais, se refugiem no egoísmo de cuidar apenas de sua própria tranquilidade, ou de permanecer imersas no erro. Renovemos a convicção de que as pessoas estão sedentas de ouvir falar de Deus, mesmo que não o saibam, e renovemos o propósito de buscar ocasiões de dar testemunho. Conta quanto Deus te fez. Conta aos demais como vives a fé no teu dia a dia. Um mecânico de automóveis que trabalhava o dia inteiro sozinho na sua oficina encontrou um modo de contagiar os seus clientes com a sua fé. Quando alguém deixava o carro para consertar, ele confidenciava que procuraria fazer bem aquele trabalho, para não perder o cliente, mas em primeiro lugar para agradar a Deus, pois procurava oferecer a ele cada serviço que fazia. Uma vez concluída a tarefa, voltava a comentar que havia procurado caprichar no trabalho oferecido a Deus, e que agora faria algo mais. Rezaria ao anjo da guarda do cliente para que ele sempre conseguisse encontrar vaga para estacionar o carro. Não é verdade que muitos fazemos algo semelhante? Oferecer o trabalho a Deus, tratar os anjos da guarda, graças à nossa fé? Por que não compartilhar com os demais essas nossas experiências? Um cirurgião que passou a viver mais intensamente a sua fé decidiu comentar com os médicos da sua equipe o costume que tinha de pedir ajuda a Deus enquanto lavava as mãos para que realizassem um bom trabalho, convidando-os a fazerem o mesmo. Esse simples testemunho ajudou a mais de um que estava afastado da fé a elevar o pensamento a níveis mais altos.
Um senhor que estava internado em um hospital, conhecido por ser procurado por pessoas de grande poder aquisitivo, comentou com a enfermeira de modo divertido que ele era o homem mais rico daquele lugar. Ao que ela respondeu, também em tom bem-humorado, que duvidava daquela afirmação, pois sabia que ali havia vários milionários. O senhor reiterou o que havia dito, especificando qual era sua grande riqueza: a esposa, seus 12 filhos e os mais de 40 netos. A fisionomia da enfermeira mudou repentinamente, e ela começou a chorar. Estava grávida e pensava em abortar o filho. Disse-lhe que aquela afirmação tinha feito com que ela mudasse de ideia. Essas confidências surgirão de modo natural com as pessoas que convivem conosco, caso vivamos com coerência e alegria a nossa fé.